Vamos fechar os olhos então e vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que compreendamos o que Deus quer nos falar esta noite. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, nesse momento os nossos olhos estão fechados, porém o nosso coração se abre para receber a Tua poderosa palavra. Que essa palavra seja plantada em nosso coração como uma sementinha que vai crescer e vai produzir frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus oramos. Amém. João capítulo de número 5, eu quero que você leia junto comigo o versículo 1. O versículo 1, o título, a epígrafe diz assim: a cura de um paralítico. E o versículo 1 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e alguém subiu para Jerusalém. Quem? Jesus. Pare e olhe para cá. O Evangelho de João é uma verdadeira carta teológica. Nesse período em que João escreve o seu evangelho, ele já era conhecido como João o teólogo. E João escreve um evangelho para fazer questão de mostrar para todos que Jesus era não apenas um homem, um bom homem, um grande profeta, mas na verdade era o próprio Deus que esteve entre nós. E João selecionou alguns milagres a dedo para colocar nesse evangelho que leva o seu nome. E um dos milagres que João escolhe para compartilhar é esse milagre que está registrado neste capítulo, no capítulo 5. E o capítulo 5 começa dizendo: passadas estas coisas, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia para Jerusalém. Aqui tem duas informações que são importantes para que nós compreendamos essa história. A primeira, haveria uma grande festa entre os judeus, e provavelmente a festa que iria acontecer aqui era a principal festa dos judeus, a festa da Páscoa. Então Jesus, como um bom judeu, estava fora da cidade e precisava entrar na cidade para participar dessa festa. E a segunda informação importante é exatamente essa: Jesus não estava em Jerusalém, ele estava fora de Jerusalém. Portanto, ele precisaria adentrar a cidade para participar dessa festa que iria acontecer ali. Agora, amigos, Jerusalém era uma cidade cercada com muralhas muito altas. E essas muralhas tinham muitas portas. Cada porta recebia um nome conforme a sua função. Você com certeza, estudando a sua Bíblia aí, fazendo o ano bíblico, já deve ter lido o nome de muitas dessas portas, né? Porta da esquina, porta do peixe, e muitas portas recebiam nome de acordo com a sua função. E essa porta que vai aparecer neste relato, no versículo 2, eu quero que você acompanhe a leitura comigo, recebe um nome especial. No versículo 2 diz: ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Pare e olhe para cá. A porta tinha um nome específico: Porta das Ovelhas. Por que a porta se chamava Porta das Ovelhas? Porta das Ovelhas porque aquela porta era usada por pastores para entrar e saírem da cidade conduzindo os seus rebanhos. Por isso era chamada de Porta das Ovelhas. Mas aquela não era uma porta como as outras. Era uma porta que os pastores usavam para entrar e sair com seus rebanhos, mas também junto àquela porta foi construído um tanque. E aquele não era um tanque comum. Ele chamava a atenção por duas razões. A primeira, pelo tamanho. O texto que acabamos de ler, o versículo 2, diz que o tanque tinha 5 pavilhões, bem diferente dos tanques que a gente está acostumado a conhecer, né? O tanque era muito grande, muito grande. Mas o que mais chamava a atenção para aquele tanque não era só o tamanho do tanque, mas sim o grupo de pessoas que estava à beira daquele tanque. Eu quero que você leia agora junto comigo o versículo 3. Você aqui comigo que está aqui na nave da igreja, você que está em casa pode acompanhar também. Capítulo 5, versículo 3 diz: nestes pavilhões do tanque de Betesda, jazia uma multidão de quê? Enfermos, cegos, coxos e o que mais? Paralíticos. Pare e olhe para cá. O tanque chamava atenção não apenas pelo seu tamanho. O tanque chamava atenção porque junto a ele havia uma multidão de pessoas, e essas pessoas estavam em uma condição comum entre todas elas. Eram pessoas enfermas, cegos, coxos e paralíticos. Se o relato se encerrasse aqui, nós nunca entenderíamos por que um monte de gente enferma estava na beira de um tanque.
E talvez a gente parando por aqui, a gente possa pensar, puxa, estavam esperando para mergulhar, para tomar banho, estavam ali por quê? E por que pessoas doentes estavam ali? Amigos, o versículo 4 responde a essa pergunta. O versículo 4, eu quero que você acompanhe a leitura, diz que eles estavam esperando o movimento de quê? Da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ou seja, eles estavam ali esperando por um milagre. Um detalhe interessante, a palavra Betesda, palavra hebraica, significa casa de milagre, ou tanque dos milagres. As pessoas estavam ali, porque eles estavam esperando por um milagre. Eles queriam ser curados, sabe? Quando a doença batia na porta de alguém, nos tempos bíblicos, era praticamente uma sentença de morte. A medicina era bem limitada, e as pessoas se agarravam a qualquer pontinha de esperança que eles pudessem. E quando começaram a dizer que aquele era um tanque de milagres, que aquela água era uma água milagrosa, um monte de doente começou a chegar, e daqui a pouco havia uma multidão de pessoas enfermas ali, esperando pelo movimento daquela água. Agora, nós começamos esse texto dizendo que Jesus estava fora de Jerusalém. E Jerusalém tinha muitas portas, e as pessoas podiam escolher qualquer uma daquelas portas para entrar e sair da cidade. E sabe, se haviam muitas portas, mas em uma dessas portas havia uma multidão de pessoas enfermas, com certeza a imagem que se passava na beira daquele tanque não era uma imagem bonita de se ver. Muita gente sofrendo, pessoas gemendo, pessoas com dores estavam ali. Então os moradores de Jerusalém provavelmente escolhiam qualquer porta para entrar e sair da cidade, menos aquela, porque ninguém queria estar ali para ver a dor daquelas pessoas. E Jesus estava fora da cidade, e por estar fora da cidade, Jesus precisava escolher uma das portas para entrar na cidade. E naquele dia, você sabe qual foi a porta que Jesus escolheu? A porta das ovelhas. Por quê? E aqui nós já encontramos a primeira lição que nós podemos tirar desse relato nesta noite. Por que Jesus escolhe a porta das ovelhas para entrar na cidade? É porque Jesus é assim. Ele vai aonde ninguém mais quer ir. Ele busca a quem ninguém mais quer buscar. Esse é o Jesus que nós cremos. Amém? E Jesus escolhe a porta das ovelhas para entrar. Mas amigos, eu quero chamar a sua atenção agora para o principal personagem dessa história, depois de Jesus, é claro. Porque Jesus escolhe entrar pela porta das ovelhas, não por qualquer motivo. Jesus escolhe entrar por aquela porta porque ele tinha um encontro. Ele ia se encontrar com alguém que estava precisando muito dele. E esse alguém aparece no versículo 5, e eu quero que você acompanhe a leitura comigo do verso 5. Estava ali um homem enfermo. Havia quanto tempo? 38 anos. Olhe para mim. Aquele homem estava enfermo há mais tempo do que eu já tive o privilégio de viver nessa terra. Eu tenho 30 anos de idade e ele estava doente há 38 anos. 38 anos sofrendo. E a doença desse homem era paralisia. Ele era paralítico. E aquele homem estava ali há 38 anos, sofrendo, sozinho, porque mais na frente do relato, ele vai dizer que não tinha ninguém para colocá-lo no tanque, ou seja, ele não tinha ajuda de ninguém, ele estava ali sozinho. E quando eu estava estudando esse relato, algumas perguntas vieram à minha mente. E uma das perguntas que veio à minha mente foi: se o homem estava ali, ele era paralítico e não tinha ajuda de ninguém, como que esse homem tomava banho, por exemplo? Como que ele fazia as necessidades dele? E a resposta provável para essa pergunta é: ali mesmo, muitas vezes. Você consegue imaginar a situação deplorável em que se encontrava este homem? Mas Jesus iria entrar na cidade por aquela porta. Agora imagine a cena. Aquele monte de pessoas doentes esperando o movimento da água. E se você analisar bem, no versículo 4, o versículo 4 ele está todo entre colchetes aí, você deve ter percebido isso quando leu esse texto, né?
Está todo entre colchetes, porque provavelmente esse versículo 4 ele não se encontra nos escritos originais. Ele foi acrescentado para explicar uma situação, explicar o porquê que aqueles doentes estavam ali. Ou seja, não existe nenhum relato de que algum milagre realmente tenha acontecido naquelas águas. É possível que aquele homem estivesse ali há 38 anos sem nunca ver ninguém entrar e sair daquela água curado. Mas ele estava lá esperando por um milagre, esperando por um milagre. Amigos, de repente, quando aqueles enfermos que estavam acostumados a olhar apenas pessoas nas mesmas condições que eles, quando eles levantam os olhos, lá vem uma multidão de pessoas, porque Jesus ele não andava sozinho, sempre vinha junto com ele um grande número de pessoas. E Jesus vem, e um monte de gente vem atrás. De alguma forma, a porta das ovelhas estavam cumprindo sua função, né? Por quê? A Bíblia diz que quando Jesus olhava para as multidões, ele as via como ovelhas, e ele se compadecia delas. Então ali estava o pastor dos pastores, e atrás dele estava um número grande de ovelhas. Lá vem Jesus, com uma multidão atrás dele. E quando Jesus chega na beira do tanque, ele se aproxima exatamente deste homem. E no versículo 6, nós encontramos esse lindo relato do encontro de Jesus com o paralítico em Betesda. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Versículo 6, acompanhe você que está em casa também. O verso 6 diz: Jesus, vendo-o como? Deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, faz-lhe uma pergunta. O que Jesus pergunta? Queres ser curado? Pare e olhe para cá. Algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus se aproxima daquele homem, viu que ele estava ali deitado e sabia que ele estava ali há 38 anos. Mas Jesus se aproxima do homem e lhe faz uma pergunta: ei, você quer ficar bom? Quer ser curado? Aparentemente, essa parece uma pergunta óbvia de Jesus, sim ou não? Sim. Se o homem estava ali há 38 anos esperando para entrar no tanque, com certeza ele queria ficar curado. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que Jesus, ele não faz perguntas óbvias. Quando Jesus fazia perguntas, ele sempre tinha propósitos com essas perguntas. E nessa ocasião específica, Jesus faz uma pergunta para o homem, não porque ele não soubesse que o homem estava doente há tanto tempo, porque Jesus sabe de tudo. Ele faz a pergunta não por causa do homem, porque o homem também sabia da sua situação, mas Jesus faz a pergunta principalmente por causa das pessoas que estavam assistindo aquela cena. Porque Jesus queria que aquela multidão compreendesse de uma vez por todas que milagres acontecem por causa de um elemento que tem um nomezinho tão pequeno, palavra de 2 letras: fé. E Jesus queria que aquelas pessoas entendessem que aquele homem tinha muita fé. Então Jesus pergunta: ei, você quer ficar bom? E a resposta do homem está no versículo 7. O versículo 7 diz: respondeu-lhe o enfermo. O que foi que o homem respondeu? Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amigos, quando Jesus pergunta para o homem se ele quer ser curado, o homem formula a resposta da melhor forma possível. Naquele momento o homem pensou assim: puxa, finalmente alguém que vai me ajudar a entrar no tanque. Finalmente eu vou aproveitar que ele está me perguntando isso e vou dizer: ei, me empurra para dentro do tanque. E o homem olha para Jesus e diz: Senhor, eu até quero entrar lá, eu quero ficar bom, mas toda vez que eu quero ir, alguém fura a fila e vai primeiro que eu, e eu vou ficando para trás. E aí, meu amigo, minha amiga, nesse momento Jesus olha para ele e lhe diz, verso 8: levanta-te, toma o teu leito e faz o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amigos, imaginem a cena junto comigo. Jesus se aproxima do homem e sabe que ele está doente há 38 anos. Jesus sabe que ele não tem amigos, que ele não tem ninguém, que ele está sujo, que ele está ali sofrendo. E Jesus lhe faz uma pergunta primeiro: você quer ficar bom? E ele responde: eu quero, mas não tenho ninguém que me coloque no tanque. Aí em seguida, Jesus não explica nada para ele. Jesus não lhe diz mais absolutamente nada. Simplesmente lhe dá uma ordem: levanta,
pega a tua cama, a tua esteira aí que tu estivesse deitado por 38 anos e anda. E eu não poderia fazer outra pergunta para você que está aqui comigo e para você que está em casa, que não fosse a seguinte: se fosse você? E se fosse você? Se Jesus chegasse para você há tanto tempo ali e dissesse: levanta e anda, você teria coragem de levantar? Jesus lança uma ordem para aquele homem. Mas sabe o que mais me impressiona? Não foi a ordem de Jesus. O que mais me impressiona é a resposta do homem. Leia o versículo 9 junto comigo. O versículo 9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Amém? Amém? Olhe para mim. Eu gosto da palavra imediatamente. Sabe por quê? Porque a palavra imediatamente me diz que o homem não ficou pensando, ele não vacilou. Eu imagino que naquele momento, quando Jesus lança a ordem e por alguns segundos aquele homem sentiu que nele entrou o poder de Deus. E ele imediatamente levanta e começa a andar. Sabe o que essa história diz para mim e para você? Primeiro, milagres acontecem por causa de uma fórmula muito simples: fé humana mais poder de Deus igual a milagre. Fé humana mais poder de Deus é igual a milagre. Naquele momento estava ali um homem que era maior do que o tanque de Betesda, um homem que era maior do que qualquer crença que pudesse haver a respeito de cura. Naquele momento estava ali o próprio Filho de Deus, o autor da vida, o único que poderia realizar o milagre na vida daquele homem. E ele simplesmente creu, aproveitou a oportunidade e foi curado. Amém? Um outro detalhe importante: se ele tivesse vacilado, ele teria perdido, quem sabe, a única oportunidade de cura. Mas ele não vacilou, levantou, andou, foi curado por Jesus. O que essa história tem a ver comigo e contigo? O profeta Isaías, no livro que leva o seu nome, diz, no capítulo 1, que todos estão enfermos. E a pior de todas as paralisias se chama pecado. E o pecado tomou conta de toda a humanidade, porque todos pecaram. E você sabe qual é o momento em que o pecado mais nos paralisa? É o momento em que nós cometemos erros. E no mesmo momento vem na nossa mente aquela questão: puxa vida, eu estou errando de novo, eu já cometi esse pecado antes, já pedi perdão para Deus e tornei a cometer. E quando a gente peca outra vez, a gente fica paralisado, não consegue ir até Jesus, porque imagina: puxa, com que cara que eu vou pedir perdão de novo? E talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que está passando ou já passou por essa situação. Talvez eu esteja falando com alguém que exatamente nesse momento não sabe como vai se reaproximar de Jesus e pedir perdão de novo, e de novo, e de novo. E o pecado nesses momentos nos paralisa e nos impede de ir até Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. O título dessa mensagem é Um Milagre em Betesda. Mas poderia ser Um Milagre em São Luís. Porque o mesmo Jesus que operou o milagre em Betesda está aqui nessa noite. Está aí com você. Porque Ele é onipresente. E o mesmo Jesus que levantou o paralítico de Betesda quer te tomar pela mão nessa noite e quer levantar você. Você crê nisso? Quem sabe eu esteja falando para alguém que está caído nesse momento. Eu me dirijo a você que está em casa, a você que está aqui comigo nessa noite. Não conheço você, não sei absolutamente nada que se passa em sua vida, mas de uma coisa eu sei: Jesus foi em busca do paralítico de Betesda, e é o mesmo Jesus que veio buscar por você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, quais têm sido as coisas que têm te paralisado.
Eu não sei quais são os medos que têm te impedido de ir até Jesus. Eu não sei quais são os pecados que têm atrapalhado a tua vida espiritual. O ano começou há tão pouco tempo e já teve promessas que quem sabe você e eu não conseguimos cumprir e já quebramos com relação ao Senhor. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus quer fazer um milagre em você. E esse milagre não depende de uma água miraculosa, não depende de um tanque, esse milagre depende única e exclusivamente de fé. E você lembra da fórmula que eu falei para você? Sua fé, fé do homem, mais poder de Deus é igual a milagre. Então você pode parar e analisar comigo. Se a gente ainda não alcançou totalmente o milagre, se a gente ainda não alcançou algo, quem sabe que por tanto tempo nós temos procurado, será que está faltando poder em Deus? É mais provável que esteja faltando o quê? Fé. Então nessa noite, o meu desejo, a minha oração, é que eu e você, nós, tenhamos mais fé. Fé de que o Jesus que operou em Betesda vai operar em nossa vida hoje. Você crê? Você consegue imaginar como foi o caminho de volta daquele homem? Aquela cama parecia que não pesava absolutamente nada de tão feliz que aquele homem estava. E eu volto a dizer, eu não sei quais são os fardos que você está carregando agora. Eu não sei quais são os pesos, não sei qual é o peso de pecados que quem sabe você está carregando. Mas uma coisa eu sei, nessa noite Jesus nos trouxe aqui para que nós troquemos esse fardo pelo fardo do Senhor. Nessa noite Ele nos trouxe aqui para que nós saiamos por aquela porta felizes, alegres, glorificando a Deus, porque Jesus realizou um milagre em nossa vida. Você crê nisso? Jesus está aqui e Ele tem poder para libertar você. Ele tem poder para curar você. Ele tem poder para te ajudar. Ele tem poder para te salvar. Amém? Você crê nisso? Nessa noite, nós vamos ter uma oportunidade de mais uma vez dizer para Jesus: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Eu preciso do teu poder. Eu preciso do Senhor. Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto essa música estiver tocando, é uma oportunidade que nós temos. Jesus entra pela porta das ovelhas naquele dia e dá uma oportunidade para aquele paralítico de ser curado. Hoje, Jesus entrou pela porta dessa congregação. Jesus entrou pela porta da tua casa, meu amigo, minha amiga que está aí nos assistindo. Jesus entra pela porta da sua casa, pela porta da sua vida, para dizer: eu só saio daqui depois que você estiver curado, depois que você estiver liberto, depois que você for salvo. Então, enquanto essa música estiver sendo cantada, você tem uma oportunidade de dizer: Senhor, eu quero ser curado. Aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança. Me dá a fé que aquele paralítico teve de levantar e andar. Eu quero levantar e ir ao teu encontro. Eu quero levantar e ir à tua presença. Que essa seja a sua oração enquanto essa música estiver sendo cantada. E quando a música terminar, eu quero orar por mim, por você, quero orar por nós, para que Jesus realize um milagre em nossa vida. De esperança, eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas
sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar, e a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Senhor Jesus, nós acreditamos que o Senhor se faz presente aqui conosco. O Senhor está aqui nessa congregação nessa noite, mas o Senhor também está na sala, no trabalho, em qualquer lugar onde essa pessoa esteja assistindo a gente nesse momento. Porque o Senhor está com todo aquele que é contrito de coração e que se aproxima do Senhor. Aquela porta por onde o Senhor entrou naquele dia era a porta por onde ninguém queria entrar, porque era uma porta que representava sofrimento, dor, tristeza. Mas o Senhor entrou por aquela porta para levar alegria, libertação, cura para a vida de um homem que estava enfermo, que estava sofrendo. Nessa noite o Senhor entra pela porta do nosso coração para tirar toda a dor, todo o sofrimento, para tirar o peso do pecado, para tirar a paralisia do medo, da angústia,
para colocar paz, para trazer a alegria que só o Senhor pode trazer, para trazer libertação, cura, salvação para nós e para nossa família. Obrigado, Jesus, porque o mesmo milagre que operaste no passado são os milagres que o Senhor opera ainda hoje. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e o Senhor continua atuando no meio do teu povo. Por isso pedimos de forma muito pessoal, atua em nossa vida, seja o nosso libertador, seja o nosso salvador, seja aquele que vai nos dar a paz que tanto almejamos. Permaneça conosco, nos dê uma semana de vitórias e que tenhamos a certeza de que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos ama e que está voltando para nos buscar. É a nossa prece em teu nome.